gente, beleza? Mais um podcast, A13Cast pra vocês. Eu e meu amigo João Vitor aqui, mais uma vez, a gente mudou de lado. Dessa vez, tá aquela diferenciada assim. Os editores estão rindo aqui do outro lado, por isso que a gente tá ganhando. Tem que concentrar aqui, mas galera. Mas é nessa pegada mesmo. E hoje a gente tem um convidado especial, João. Convidado mais que especial, viu? E o papo vai ser muito legal também. Falar um pouco sobre ministérios. Líder na nossa igreja, né? Líder de adolescentes. Líder de adolescentes. Só os spoilers que a gente tá soltando. Líder de adolescente, o cara é sensacional. Namora, né? Pra deixar claro, quando ele aparecer, ninguém voar em cima. O cara é sensacional, realmente vive aquela parada. A gente sente a paixão dele no que ele tá fazendo ali. E é o nosso amigo Matheus Thaumaturgo. E aí, Matheus? E aí, gente, prazer. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui é um prazer enorme estar aqui com vocês. Massa. E pra quem não me conhece, o Manoá já me apresentou. Meu nome é Matheus. Tenho 24 anos, namoro, graças a Deus. A Gabizinha aí. Ano que vem já vou estar casando aí com ela em nome de Jesus. No próximo podcast. Já vem eles dois, o Matheus e a Gabi. O podcast é casamenteiro, né? Quem vem casa, tem filho, mas filho só casado. Né? Só depois de casar. Mas é isso, tenho 24 anos. Hoje tenho o privilégio de servir na nossa igreja no A13 Júnior. É o nosso Ministério de Adolescentes 12 a 14 anos. Massa. Tem sido um privilégio acompanhar essa molecada aí de perto, tá acompanhando, tá aprendendo com eles. Trabalho também na igreja. Muito massa. Falar até disso hoje, né? Legal. Trabalho na igreja e acredito que é isso. Massa. E aí, Matheus, quanto tempo já no A13 Júnior? No A13 em si, quanto tempo já na igreja e tudo mais? Cara, eu nasci dentro da igreja, né? Desde que eu nasci, os meus pais já eram da videira, foram pra videira junto com o pastor Costa. Então eu me considero da igreja desde que eu nasci, né? Mas que eu me envolvo mesmo é desde 2014, quando eu morava em Fortaleza. E os meus pais, eles eram pastores lá da videira de Fortaleza e a gente foi transferido pra videira aqui de Natal. Então eu acredito que eu me entendo por gente, né? Que eu tô dentro da igreja. No A13 desde 2014. Massa. Show demais. Massa. Eu vejo hoje que o A13, né? O A13 Júnior tem uma visibilidade, eu acredito, até tamanho nacional, a gente pode dizer assim, né? É inspiração para diversos ministérios. Qual é a principal diferença que tu vê em liderar adolescentes? O que é que muda, né? Porque é diferente fazer ministério para casado ou fazer na nossa idade, né? 18 a 30 anos. Então, o que é que tu vê que muda e como é que vocês gostam de pensar assim, o A13? Quais são os principais objetivos que vocês têm? Legal. Desde 2014 eu estava inserido em outro ministério, era o A13 School. É o nosso ministério lá na nossa igreja de adolescentes de 15 a 17 anos. E aí, até 2019... Até 2020 eu tava no A13 School. E é uma realidade totalmente diferente do A13 Júnior, né? Eu tava inserido lá na A13 School, os desafios são totalmente diferentes do A13 Júnior. Então, quando eu fui para o A13 Júnior, foi um choque de realidade muito grande. Porque você sai de uma faixa etária de 15 a 17 anos, pessoas mais maduras, né? Tanto espiritualmente, tanto emocionalmente, tanto profissionalmente, tanto financeiramente, enfim, diversas áreas. E aí eu fui para A13 Júnior de praticamente pessoas que estão iniciando a jornada dentro da igreja, né, de 12 anos, estão entrando na adolescência. Eu acredito que é um privilégio grande estar perto deles, mas foi um choque de realidade porque, eu lembro até hoje, assim que a gente começou a liderar o A13 Júnior, eu e a Gabizinha, a gente marcou uma dormida, né, com os líderes do nosso ministério, e aí teve gente que não foi porque os pais não deixou. Tu vê já a diferença, né, de faixa etária. Os pais não deixaram ir porque era um pouco distante, enfim. Então, a gente já logo de cara a gente encontrou esse desafio, né? Mas aprendo demais com os meninos sobre criatividade. Eles são esponja, né? Tudo que a gente fala, eles recebem. Tudo que a gente comunica, eles recebem. Tudo. Se a gente usa uma calça, no outro domingo eles estão usando a calça. Se a gente fala de uma forma, próximo domingo eles estão falando dessa forma. Então, acredito que tem sido um aprendizado muito grande. Tá nessa faixa etária, tá aprendendo, tá crescendo junto com eles. Eu acredito que é isso. Massa. E é uma coisa assim que eu vejo que
você e a Gabizinha tem uma paixão, né? A gente olha pra você e já vê aquela graça, né, em você em relação a isso. E no caso você falou aí, né? Começou pelo School, tá no Júnior, mas eu acho que o A13 em geral, né? Eu acho que você sempre tem essa paixão pelos adolescentes, né? E não importa a faixa etária, mas acho que você tá nessa linha de paixão mesmo pelos adolescentes mesmo, do que você faz. A gente sabe, sente do que você tá fazendo, você tá colocando a sua vida ali, o seu coração em tudo que você tá fazendo ali. E aí, uma coisa bacana também de se ver, qual você já falou o desafio, né, em relação aos pais e tudo com a 13 School para o Júnior. Mas você chegou já na igreja, cresceu na igreja e entrou pelo Júnior. Sim. E a sua transição mesmo, assim, do Júnior, depois você foi pro School, como é que você se vê, assim, nesse momento, sabe? Minha Mateus, né? Cara, eu acredito que o meu maior desafio foi a falta de identidade. E eu não falo só de mim, eu acredito que de todas as pessoas, todos não, mas grande parte das pessoas que tem essa faixa etária, a falta de identidade e a inconstância. Né, falando por mim mesmo, quando eu tinha essa faixa etária de 12 até os meus 16 anos, eu não sabia quem eu era, né, em Jesus Cristo, eu não tinha uma identidade formada em Jesus, então, por não saber quem eu era, eu tinha uma inconstância muito grande. Uma hora eu tava fazendo uma coisa e outra hora eu tava fazendo outra coisa. Uma hora era jogador, outra hora... Uma hora eu gostava de uma coisa, outra hora eu tava gostando de outra coisa. Uma hora eu tava jogando bola, outra hora eu tava surfando. Uma hora eu tava dentro da igreja, outra hora eu tava dentro da igreja, então... Por não saber quem eu era, acabava me preenchendo o vazio que estava no meu coração com o que aparecia na minha frente, e isso me deixava totalmente inconstante. E eu acredito que isso me atrapalhou demais. Até uma das nossas maiores orações hoje é que a gente encontre na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país, adolescentes, né? A gente ora por adolescentes mais constantes, adolescentes que entendem quem eles são verdadeiramente. Muito massa. Eu acredito que a partir disso o reino de Deus muda, as coisas mudam, enfim. Muito massa. Uma coisa que eu acho massa, né? Que não sei na tua época, mas quando eu tinha 12, 13 anos, a igreja que eu ia, não era nem metade que o A13 Júnior era. Eu era obrigado por minha mãe. Ela vai orar sim, aí eu vou orar não. Vai sim, que eu não vou deixar a brecha pro inimigo dentro da minha casa. E eu vejo hoje que, caramba, se fosse na minha idade, eu tivesse uma A13 Júnior, eu ia ficar louco. Muito doido. Talvez, né, minha trajetória não tivesse tantos altos e baixos como teve. E isso me leva a perguntar, Matheus, quando vocês estão pensando o A13, né? O que é que vocês pensam mesmo assim para conseguir entrar na realidade da galera? O que é que tá por trás do bastidor para conseguir criar o que vocês criam, né? Legal. Cara, hoje quando a gente pensa em A13, quando a gente tá tendo reunião, nosso time ministerial, a primeira coisa que a gente pensa é: peraí, se eu não fosse da igreja, se eu não fizesse parte desse ministério, né? Se eu não conhecesse nada e eu recebesse um convite para ir na igreja, será que eu iria? Né? Tipo, a gente vai colocar um tema do A13, a gente vai fazer qualquer coisa. E aí, será que esse tema é atrativo? Será que esse tema, quando eu visse, tivesse a primeira impressão ali, né? Quando a gente tem a primeira impressão, será que eu gostaria de ir? Eu sentia interesse de ir? Eu sinto interesse de ir? Acredito que tendo essa perspectiva, a gente consegue alcançar mais gente, pessoas de fora que não fazem parte. Tanto que a gente faz muito a A13 atrativo, né? Eu acredito que não só a gente, mas o A13 School, a A13 Uni, a gente costuma fazer isso justamente para atrair as pessoas que não conhecem igreja, né? Que não conhecem Jesus. E, Matheus, pegando até assim, tu é um cara já trabalha e tal, já tem uma vida profissional encaminhada, né? Estável da nossa igreja, mas para você a virada de chave, porque para você viver o A13 Júnior, você tem que vivenciar as coisas total. E as rotinas deles também, total. Né? O que eles estão conversando, o que eles estão fazendo. Como é que você consegue dividir, né? O Matheus, tem quantos anos, Matheus? 21, né? 24. Como é que é o Matheus de 24 anos, tá cansado, né? Viu? E ele tá ali também, ele tem as responsabilidades dele, né? Profissionais, tem a responsabilidade dele como homem e tal. Mas como é que ele sabe diferenciar, né? O Matheus que é líder também de adolescentes, né? Do A13 Júnior, por exemplo. Cara, quando eu era do A13 School, eu conseguia trazer os meninos pra minha realidade, né? Eu conseguia trazer a galera pra minha realidade. Querendo ou não, eles têm uma liberdade maior pra sair de casa, né? Tipo, os pais deixam bem mais tranquilo em relação a isso. Mas no A13 Júnior foi diferente. Eu tinha que ir até a realidade dos meninos, né? Até brinco demais com os meninos de
Cara, vamos jogar um Free Fire, que a vida dos meninos isso hoje, né? Tem uma menina assistindo aqui, chega e fez, aí. Já estão jogando ali. Por mais que eu não goste, mas eu tenho que ir à realidade deles, né? Pra tentar me aproximar deles, né? Tipo, a realidade do A3 Júnior é, vamos tomar um café, mas vamos ali jogar bola, né? Vamos TikTok, jogar um Free Fire, jogar um videogame, enfim. Eu tive que ir até a realidade deles. É claro, eu tenho as minhas responsabilidades, eu trabalho, eu sou fiel com o que Deus colocou nas minhas mãos, mas quando se trata de A13 Júnior e se trata de, tipo, cara, eu tenho que estar perto dos meninos, eu tenho que me aproximar dos meninos, eu tenho que conhecer eles, eu tenho que... eles têm que me conhecer, eu tenho que ir para a realidade deles, né? Eu acho que é fazendo o que eles gostam, eu tenho que me aproximar da realidade deles. Nossa. E falando até de TikTok, eu até vi que você fez o perfil, né? Então já tá... foi intencional, foi intencional. Me sigam, Matheus Tamaturgo. Vou colocar aqui. Tu teve alguma história assim, Thalma, de caramba... Eu vi aqui um negócio que não tinha tanto a ver, mas eu amo tanto isso aqui, né? Que entrei ali na realidade. Além do TikTok, né? Assim, né? Tem alguma história assim que tu conte que, pô, isso aqui foi muito engraçado. Assim que a gente entrou na A3 Júnior, os meninos gostam de estar junto, a galera gosta de estar junto, né? A única coisa que eles fazem é estudo, a maioria estuda de manhã, então tarde e noite é livre. E a gente entrou na época de tipo setembro, outubro, acredito que foi outubro de 2020 a gente entrou. Cara, e quando a gente entrou, os meninos... Ei, Matheus e Gabi, vamos lá pra casa, a gente vai brincar de esconde-esconde. Tipo... Esconde-esconde, cara. E, tipo, eu com 23 anos... Eu com 23 anos na cara, brincando de esconde-esconde. Mas assim, como eu acabei de falar, eu tive que ir pra realidade deles, né? O propósito. E aí, naquele momento eu não entendi... Por ter iniciado aquela estação ali, cara, brincar de esconde-esconde. Faz uns 10 anos que eu não brinco disso. Mas quando a gente chegou lá, eu acredito que foi naquele ano ali, eu acho que foi uma das noites mais legais da vida deles. Foi uns 30 meninos, a gente brincando de esconde-esconde. E aí começou a chover, a gente se molhando brincando. Saiu de lá todo molhado, mas tipo assim, a galera super feliz e valeu a pena a gente estar ali. Foi estranho, mas ao mesmo tempo valeu a pena. E o propósito forte, né? Fica aí bem na cara que, pô, é pra isso que tá ali, né? E tu acha que todo mundo tem zona de graça para liderar adolescentes? Como é que tu vê isso? Cara, eu acredito que todo mundo exerce uma influência, uma liderança a um canto, né? Sim. Mas eu acredito que nem todo mundo tem a zona de graça para liderar adolescente. Tem gente que é bom liderando na escola, tem gente que é bom enfim, ou qualquer outra esfera do seu cotidiano. Mas eu acredito que é dom. Mas Deus tem, a gente conhece muita gente que é chamado específico, a gente conhece muita gente que tem esse chamado, enfim. Massa. Mas é um prazer, velho. Massa demais. Massa. E é muito legal a gente estar aqui conversando, né? Eu e o João Vitor, a gente tá no Uni, né? Nós temos os nossos desafios, isso que você falou de chegar até a galera nessa sua zona, a gente também, tipo assim, a nossa facilidade é a gente viver na mesma faixa etária, exato, né? Eu acho, né? Tipo assim, o Matheus, ele tá numa faixa etária diferente. Nem tanto, né, mano? Tu é velho, tu mesmo faixa etária. Eu tô no Uni ainda. Vai ser até pai, 30 anos. Eu e o João Vitor, a gente tá nessa faixa etária aí do A13 Uni, né? É mais fácil pra gente, eu acho, né? Do que pro Matheus, né? O Matheus com 24 ir lá pra um cara de 12, 13 anos. E a gente, pelo menos, tá caminhando na mesma linha, então a gente tem alguns benefícios, eu vou dizer assim, na nossa trajetória, entendeu? Isso é bacana também. E Matheus, como é que tu faz a questão da transição? Tipo assim, tu tá no início, né? Eu e o João Vitor, a gente tá numa 13 Uni ali já, de 18 a 30 anos, tu tá logo no iniciozinho. De 12 a 14. Como é que tu faz essa transição já pro school? Como é que tu vê que a galera já tá ali, não só pela idade, os desafios, né? Dessa parte de transição mesmo, sabe? De tu identificar ali que o cara já tá vivendo outra estação, tem que subir pro school. Como é que tu faz isso? Isso eu acredito que não só a gente, mas a nossa igreja é bem saudável em fazer isso, né? Do Kids pro Júnior, do Júnior pro School, do School pro Uni, do Uni pro Spirit, Somos Um, enfim. Mas eu acredito que a nossa igreja é bem saudável em fazer isso. Mas na nossa vida, uma coisa que eu aprendi, cara, a gente tem que viver a estação, a gente não pode pular a nossa estação, né? A gente tem que viver, mas vai chegar a hora de você mudar, contrariar a estação que tipo, eu tô vivendo a estação aqui hoje, eu sei que eu não vou viver essa estação pra gente, é algo que eu tô vivendo aqui, que Deus colocou nas minhas mãos, um dia eu vou ter que devolver pra ele, enfim.
mas até em relação à maturidade, isso no Júnior é muito importante. Quando a pessoa sai do A13 Júnior, dessa faixa etária, para uma faixa etária de 15 a 17 anos, ela tá saindo ali de um GC de molecada, né, de 12 a 14 anos, já vai para um GC de pessoas que já têm uma maturidade bem maior, entendeu? Então é importantíssimo essa mudar, né, essa estação. Então é algo que a gente tem feito constantemente. É desafiador porque a gente quer ter perto, né, a galera, mas a gente tem que liberar, tem que dar espaço para eles crescerem, para eles aprenderem, são conversas totalmente diferentes, né, do Júnior pro School, desafios, enfim, eles têm que viver. Sem dúvida. Tem que viver essa estação. Massa, muito falando bom. Até da parte profissional, né, Matheus? Hoje tu trabalha na videira, né? Na parte do staff mesmo, né? Que o pessoal acha, não, trabalho, líder, trabalho não. Trabalha realmente, né, na parte administrativa. E eu queria saber como é que foi isso pra você, né? Porque tem algumas pessoas que vão ter esse sonho. Como é que foi isso pra você? Você acha que é algo chamado? Você vê que depende da situação? Então como é que você vê isso e como é que ocorreu esse processo pra você, né? Desde que eu entendi quem eu era, né? Eu entendi o meu propósito, entendi o meu chamado. Inclusive foi um acampamento que recebi uma palavra, e desde esse acampamento eu entendi verdadeiramente quem era o Matheus. Cara, o meu maior sonho era viver a igreja 24 horas por dia. O meu coração pulsa mais forte quando eu falo de igreja. Meu coração bate mais forte quando eu escuto essa palavra. Então eu amo igreja, eu amo fazer igreja. E, cara, sempre foi um sonho meu trabalhar ali dentro da igreja, né? Eu comecei a trabalhar lá ano passado na igreja, 2021. Era uma oração minha. Se tu me perguntar 3 anos atrás, eu não entendia porque eu ainda não estava trabalhando, mas a gente acabou de conversar sobre estação. E aí, glória a Deus, chegou essa estação, né? Hoje tenho um privilégio de trabalhar, fazer parte do staff lá da igreja. Tem sido muito bom, tenho aprendido muito. Eu achava que eu sabia o que era igreja, eu pensava que eu entendia o que acontecia ali no domingo, mas não entendia o por trás. Então foi muito bom pra mim, não só como Matheus, mas como profissional. Eu aprendi muito, tenho aprendido muito, cada dia vai aprendendo ali dentro da igreja. Massa. Tem sido um privilégio gigante. Massa. E Matheus, outra pergunta assim, eu também sou filho de pastor, você também é. Durante a tua jornada, assim, teve muita pressão por você ser filho da pastora Dani, pastor Neto? Como é que era isso? Tinha muita expectativa no que o Matheus poderia ser ou poderia dar? Como é que foi? Como é que você lidou também com essa expectativa toda, né? Cara, essa é uma pergunta legal e é o meu testemunho. Eu sempre fui pra igreja porque eu era forçado pelo meu pai e pela minha mãe. Quem nunca? Eu não... Até eu vim aqui pra Natal, eu ainda vim com raiva do meu pai. Eu falava assim, pai, o senhor tá acabando com a minha vida. Eu não queria vir pra Natal. E hoje se tu me perguntar, Matheus, volta pra Fortaleza? Jamais, não volto, mas deixa eu te explicar. Na minha adolescência, quando eu comecei a adolescência, os 12 anos, cara, eu comecei a ir pra igreja mesmo por causa dos meus pais, e eu não conhecia o Jesus que os meus pais conheciam, né? E eu ia mesmo só por causa dos meus amigos. No final a gente saía, GC era pra jogar bola, eu não gostava de ir pro GC, mas foi interessante isso porque eu não gostava de jamais ir. Brother, eu tava ali por causa dos meus pais, né? Eu tava ali indo por causa dos meus pais, tava ali indo por causa deles. E isso foi desafiador, porque muita gente chegou pra falar, né? Principalmente amigos dos meus pais, e tipo, eu fazia uma coisa que não era de acordo com os princípios da nossa família, né? Princípios, valores. E aí era chamado dentro de casa, era puxão de orelha, enfim. Mas eu não conhecia o Jesus que os meus pais conheciam, né? Eu só fui conhecer Jesus quando eu entendi quem eu era. Quando eu vim aqui para Natal, comecei a me envolver mais, mas foi muito desafiador. Essa estação na minha vida foi muito desafiador. Tipo, foi na adolescência que eu conheci coisas que não eram para mim conhecer, né? Ia pra festa, tinha amizades que não eram para me ter, era influenciado por essas amizades, conheci coisas que não eram para conhecer. Isso me atrapalhou demais. Mas só, como eu falei, né? Só passei a viver de fato igreja, só passei a viver de fato tipo, ir pra igreja, só entendi Jesus verdadeiramente, só conheci Jesus que os meus pais conheciam quando eu me entreguei de fato e conheci quem eu era. Nossa. Mas eu acredito que é isso, velho.
Muito bom. Massa demais. Hoje, o que é que tu mais vê, se voltasse, né, no tempo, Taumaturgo com 12 anos, 12 a 15 anos, né? O que é que você aconselharia que você não teria errado? Fala aí pra galera, sua galera, o que é que você... Cara, eu acredito que esse não é um conselho só pra você que faz parte do A13 Júnior, que tem essa faixa etária, mas eu acredito que isso é até pra mim mesmo. Se eu pudesse falar uma coisa pra mim há 10 anos atrás, o que eu falaria é o que eu aprendi com o meu primeiro líder, Levi, inclusive se você estiver escutando, cara, sobre a sua vida, Levizeira. Guarde o seu coração, né? Lá em Provérbios 4, se eu não me engano, fala: guarde o seu coração porque dele depende toda a sua vida. E eu já tinha escutado isso, desde pequeno eu escutava dos meus pais, do meu avô, mas eu não entendia. E até um tempo atrás, acho que até os meus 18 anos, eu pensava que guardar o coração era só de relacionamento. Mas não, guarda o seu coração é o que você tem escutado, né? Hoje a gente está em um mundo, brother, que se a gente não tampar os nossos ouvidos, se a gente não tiver um filtro nos nossos ouvidos, a gente acaba escutando o que a gente não deve escutar. É o que nós enxergamos, né? A gente colocar um filtro nos nossos olhos com o que nós estamos enxergando, colocar um filtro nos nossos olhos com que na nossa boca com o que nós estamos falando, enfim, mas guarde seu coração com que, pois ele depende do seu ouvido. O coração é um dos órgãos principais do nosso corpo, né? Então é um conselho não só pra mim, eu escuto isso diariamente, leio isso diariamente, mas se você tá escutando isso, cara, guarde seu coração porque dele depende toda a sua vida. Massa demais, muito bom. Casa quando, Matheus? Pro próximo podcast. Daqui pro próximo. Inclusive, Gabi, né? O João Vitor foi assim, ele gravou primeiro a 13 Cast. No outro já tava... No outro foi outro dia, né, mano? No outro dia já era o pedido de noivado, a gente não podia contar e tal. Aí. Inclusive, nesse podcast é amanhã, Gabi. Mas é isso. Esteja preparado, né? Não sabe o dia nem a hora. Ei, Matheus, e aí, tipo, nesse período todo e tal, o que é que tu vê como futuro pra ministério, assim? Quais são os planos, o que é que tu espera do A13 Júnior? Enfim, em termos de ministério mesmo, chegar, assim. Né? Aonde o A13 Júnior, qual é a visão que você tem, assim, pra 2022? Cara, é o que Deus tem colocado não só no meu coração, mas no coração do nosso time. Inclusive, hoje a gente vai ter A13 com os líderes lá na nossa igreja. Líderes e o ministério, e o que Deus tem colocado no nosso coração para 2022 é intensidade e profundidade, né? Intensidade e profundidade no relacionamento com Deus e na palavra de Deus. E lá em Mateus 6,33 fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o resto das coisas serão acrescentadas. E eu acredito que agora na virada do ano, não só eu, né? Mas acredito que muita gente... Não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano a minha meta é ler tantos livros, é fazer uma viagem. A gente acaba fazendo muitos planos, mas se esquece o principal, que é buscar Deus, né? Que é Deus. Nossa. Onde é que Deus está na história. E aí o que Deus tem falado pra gente esse ano 2022, pro nosso time, cara, profundidade, intensidade na palavra de Deus e profundidade, intensidade no relacionamento com Deus. Eu acredito que a gente fazendo isso, buscando o reino de Deus, as coisas vão ser acrescentadas, né? E ano passado a gente provou disso. A gente permaneceu no Senhor, a gente permaneceu plantado na casa do Senhor e a gente colheu frutos. Foi sobrenatural, foi surreal o que aconteceu no passado no A13 Júnior, não só no A13 Júnior, mas em toda a nossa igreja, né? O reino de Deus tem sido expandido. Eu acredito que a gente permanecendo em Deus, cara, a gente buscando a Deus, as coisas são acrescentadas. Massa demais. Massa. E o Matheus, inspiração, né? E, tipo assim, Matheus, quem é o cara, assim, que tu se inspira, assim, né? Pastor, pregador, enfim. Cara, são um líder, né? Te inspira. Pessoas que eu me inspiro demais. Primeiro é o meu pai. Pra quem não conhece, meu pai é o Netinho. Abraço, Netinho. Tem que trazer o Netinho aqui, ó, contar as histórias dele. Ali tem muita história, são vários podcasts. Mas eu me inspiro demais. Meu pai é um prazer, um privilégio muito grande ter ele como pai lá na nossa casa. Ensinamento. Ele me inspira a ser um filho melhor, ele me inspira a ser um líder melhor, a ser um homem de Deus melhor. Então, acredito primeiro meu pai, segundo o pastor Tiago. Pastor Tiago é um grande homem de Deus e eu tenho tido a oportunidade de me aproximar mais dele. E, cara, mesmo sem ele falar nada, eu venho aprendendo muito com ele, as atitudes, o pensamento deles, o olhar dele, eu já consigo perceber coisas que, tipo,
Cara, é surreal a visão que ele tem do reino de Deus, a visão que ele tem de igreja, a paixão que ele tem por igreja. E outra pessoa é o RH, inclusive pastor ele já o pastor de vocês, né? Nosso pastor da nossa igreja. Apresentador também do podcast, que hoje está de folga. Tá. Cara, o pastor RH é sensacional, eu tive a oportunidade de estar perto dele. Ele estava liderando a 3 Junior School até ano passado, né? Ano passado. Até agosto, Até ano passado, ele tá agora na 13 Uni, mas pense num cara que eu aprendi foi com o pastor RH. Coração gigantesco, ele ama o reino de Deus, ele ama fazer igreja também, ama pessoas, então eu acho que esses 3. Muito massa, muito massa. Mateus, os livros que mais fizeram diferença além da Bíblia, né, na vida do Mateus. Cara, eu era aquela pessoa que detestava ler livro, eu não suportava ler livro, eu detestava ler livro, nem Bíblia eu gostava. Na época que eu era lá de Fortaleza, que não gostava de ir pra igreja, enfim. Mas depois do acampamento, né, que eu tive um encontro com Deus falou comigo, eu passei a ler mais a Bíblia, enfim. E eu comecei a me desafiar mais em leitura de livro. Leituras pra acrescentar a minha vida, né, tá aprendendo. E até hoje, se eu pudesse te indicar um livro, hoje, se você pudesse comprar um livro... e foi a partir desse livro que eu passei a ter uma paixão maior por ler, por aprender. Foi Jesus não sei se vocês conhecem. Judas Smith. Cara, esse livro é fantástico, é uma leitura super simples, uma leitura super prática, mas ali eu entendi quem Jesus era. Né? E eu não tinha uma identidade porque eu não sabia quem Jesus era. E a partir do momento que eu descobri quem ele era, né? Eu descobri quem eu era. Perdoado, amado, filho de Deus. Então, se você puder comprar um livro, ler um livro, cara, lê esse livro que é muito bom. Jesus é. Bom. Massa. Gosto muito dele. Queria até que você deixasse uma mensagem. Se tem alguém que tá assistindo, que tá ali na dúvida, eu não sei se liderar é pra mim, vai... sei lá, atrapalhar minhas coisas, meu trabalho, não sei se é isso que eu quero. O que é que o Mateus diria pra essa pessoa? Eu tinha essa mesma pergunta e eu não só tinha medo de liderar, mas eu não me sentia capaz de liderar. Quando eu recebi o convite para liderar a GC, recebi o convite do Mica Boy, não sei se vocês conhecem. Ele assiste, ele já falou que disse que vai na estrada assistindo. Abraço, Mica. Chamar o Mica, né, pra mim. Chamar o Mica. O Boy foi um grande líder, foi a partir dele que surgiu o interesse de liderar, né? Mas quando ele me convidou para liderar GC em 2015, cara, eu não me sentia capaz, por não conhecer tanto a Bíblia, por não ter um relacionamento tão grande com Deus. Então eu via pessoas que estavam vivendo, tendo um relacionamento a mais com Deus, cara, esse cara aí tem um relacionamento com Deus maior que o meu, ele lê mais a Bíblia do que eu, e eu não me sentia capaz. Mas não é sobre isso, cara, nós sermos disponíveis ao que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, cara, se você tá indeciso hoje, você tá indeciso, se você não se sente capaz, se eu pudesse te falar uma coisa, continua, não só continua, mas dá um passo de fé, porque Deus vai fazer grandes coisas através do teu sim, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida, e eu não tenho dúvidas disso, que o seu futuro é brilhante, brother. Então, bota pra cima aí nesse convite, talvez alguém já fez ou você não aceitou, mas vale a pena. Responde esse teu líder. No final a gente vê vidas transformadas, brother. Isso vale a pena. Massa. E o quão massa, né? Futuramente, imagina alguém ouvindo isso e dizendo, pô, lá naquele podcast, Mateus me encorajou. E é isso que nós acreditamos, né? Amém. Isso mesmo. E, gente, é isso. Foi muito bom o papo aqui com o Mateus. Agradecer, né? Cresceu muito aqui em termos de ministério. Você aí que tá começando a jornada, né, no A13 Júnior, ou você que tá no School, no UNA, enfim, não sei qual estação, né, que você tá, mas eu acho que a gente aprende muito com um cara que é realmente apaixonado pelo ministério, apaixonado porque Deus colocou nas mãos dele, e a gente cresce muito ouvindo e conversando com o Mateus, né? Acho que a gente, eu e o João Vitor, a gente já comentou, a gente é de outro ministério, do A13 Uni, outra faixa etária, mas a gente cresce muito pelos ensinamentos, pela forma que ele lidera, pela paixão que ele coloca ali naquelas pessoas. Isso é muito gratificante. Tenho certeza que você foi impactado, você foi encorajado por essa conversa aqui com o Mateus. Foi bom demais, acredito
acredito, né? Foi não, galera, que tá assistindo? Foi. Tem ali o fã-clube, tem um fã-clube do Matheus. Tem ali um louro. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, estar aqui. Fui pego de surpresa. Todo mundo, não se preocupe. Mas, cara, muito obrigado. E nós do A13 Júnior, a gente do A13 Júnior, a gente se inspira demais em vocês não têm noção, a A13 Uni. A referência e a influência que vocês têm dentro da nossa igreja para essa faixa etária. Então continuem, né, que a gente se inspira em vocês, mesmo sem vocês perceberem, a gente está ali observando, a gente está ali acompanhando, então continuem que Deus tem grandes coisas para fazer através desse ministério. Muito massa, bom, muito bom. E é isso. E é isso, deixa aí nos comentários qual foi o principal insight, quem você quer ver aqui no podcast e simbora! É nóis, valeu!